Olá, alunos do 7º ano! Estamos começando mais uma aula, né? Vocês terminaram aí a aula de História com a professora Odilene, agora a gente vai começar Geografia comigo, professora Bárbara Lizardo. Tudo bem com vocês? Vamos verificar então qual é o tema da nossa aula? Nós estamos na aula 45 e o tema da nossa aula é a regionalização do território brasileiro. Olha que interessante, importante a gente compreender, né, essa regionalização do país em que a gente vive, né? Logo o nosso país, que é tão grande, né, tem uma extensão territorial muito grande, tá? Para a gente entender o que é regionalização, o que é região, como é que o Brasil foi regionalizado, vamos começar então observando o mapa da divisão política administrativa do Brasil, tá? Nesse mapa, gente, nós temos aí os 26 estados e o Distrito Federal, tá bom? Vocês estão observando aí. A gente pode verificar os estados, né? Nós temos, então, 26, tá? Estados, mais um Distrito Federal, né? Que é a capital federal do nosso país, tá bom? Que no mapa ele seria aproximadamente por aqui, tá? Então, toda essa extensão do nosso país faz com que ele seja muito diferente, que ele tenha características diferentes. Então, por exemplo, olha só, aqui no estado do Amazonas, tem características físicas, né? Clima, relevo, vegetação, hidrografia, completamente diferente do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, esses motivos fizeram com que o nosso país, ele fosse todo dividido, né? Que ele fosse todo agrupado. Inclusive, isso a gente pode fazer até mesmo numa sala de aula, tá? Se eu falo, olha, a gente vai dividir a sala, né? Por idade, né? Quem tem 12 anos para um lado, quem tem 13 anos para o outro. Né? Vamos regionalizar de um lado os meninos, do outro lado as meninas, por exemplo, tá? Então, isso é uma forma de facilitar, né? Facilita o quê, professora? Se o Brasil ele foi todo dividido, agrupado, isso facilita o quê? A melhor compreensão sobre o país que a gente vive, tá? Estudo, pesquisa, uma melhor organização, tá bom? Então, tudo tem uma divisão, inclusive o nosso estado do Amazonas, que ele é também dividido, né? Apesar da gente ter aí muitos e muitos e muitos rios, a gente tem uma divisão sim. Então, vamos observar um mapa aqui do estado do Amazonas, tá bom? Nesse mapa do estado do Amazonas, tá? A gente tem algumas palavrinhas, olha só, em vermelho, tá? Essas palavrinhas mostram justamente o quê? A forma como a gente tem a divisão do Amazonas. Então, nós temos a parte sudoeste, a gente tem a parte norte do Amazonas, né? A gente tem a parte do centro, tem a parte do sul. E aí, vocês observam que pouco a gente vê aí o nome dos nossos municípios, tá bom? A gente verifica mais o quê? O nome dos rios. Por quê? Porque o nosso estado, ele é todo interligado, principalmente via fluvial, né? O que é essa via fluvial? É a interligação por meio ali dos rios, principalmente, né? Então, a gente conhece muito, por exemplo, o Alto Rio Negro, Baixo Rio Negro, né? Nós temos os municípios ali, aquela área de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, né? Então, tudo isso acaba envolvendo o nome dos rios, tá bom? Então, gente, sobre o Brasil, sobre essa divisão política administrativa do Brasil, eu trago algumas informações importantes para vocês, tá bom? Então, olha só o que a gente encontra aí. Que o nosso país, tá? Ele tem, 26 estados e um Distrito Federal, que é Brasília, né, a capital federal do nosso país, tá? Se eu digo que o Brasil tem 26 estados,
Mas o que é um estado, professora? O que são os estados? Então, eu coloquei para vocês, ó, estados são unidades da Federação Brasileira que têm leis próprias, tá? Com autonomia política e administrativa em seu território. Os estados estão divididos internamente em unidades territoriais menores, ou seja, tá? Os municípios. Eu falei para vocês aí, né, que os estados, eles têm as suas leis estaduais, porém, essas leis criadas em cada estado, elas precisam estar em conformidade, né, elas estão subordinadas a quem? A Constituição Federal do Brasil, tá? Então, os estados brasileiros, eles têm autonomia em toda a sua legislação, contanto que leve em consideração a nossa Constituição, tá bom? Para vocês entenderem melhor, país, estado, município, eu fiz um esqueminha aí para vocês. Olha só, nesse esqueminha, nós temos aí, principalmente, tá? O Brasil, beleza? O Brasil é o quê? É um país. Dentro desse país, nós vamos ter os estados, tá? No caso do Brasil, 26 estados. Amazonas, Roraima, Acre, né? Amapá, Ceará, enfim, tá? Dentro desses estados, a gente vai ter os municípios, tá bom? Então, pegando o exemplo aqui, ó, Brasil, país, estado, Amazonas, município, Manaus. Acabou aí, professora? Não, não acaba aí, gente. Por quê? Porque alguns municípios, eles ainda são subdivididos. Subdivididos em quê? Em distritos, tá? Então, eu botei aí o exemplo para vocês, o exemplo de Anori, né? Que só realmente teve a sua independência, né? Posteriormente, assim como Anamã também, tá bom? Então, a gente tem toda essa escala aqui. País, estado, município e alguns municípios ainda têm os seus distritos. Então, a gente diz que foi regionalizado, tá? O que é uma regionalização? Olha só o que eu trago para vocês. Regionalização é o ato de dividir ou classificar, tá? Dividir ou classificar o espaço brasileiro, né? A gente está falando do Brasil no caso, tá? Então, o espaço geográfico brasileiro a partir de critérios específicos, tá bom? No caso do Brasil, se eu falo que ele foi regionalizado, os critérios específicos, principalmente para isso, foi clima, relevo, vegetação, hidrografia, tá? Então, aqui nesse mapa, a gente tem na parte verde a região norte, com 7 estados, tá? A gente tem na parte laranja a região sul, com 3 estados. Nessa parte vermelha, região sudeste, com 4 estados. Na parte azul, região nordeste, com 9 estados. Nessa parte meio amarelo, né? Nós temos aí o centro-oeste, tá? O centro-oeste, ele já vai ter 3 estados, tá? Mais o Distrito Federal. Tá bom? Então, quando eu digo que o Brasil, ele tem 5 regiões, eu tô falando que ele foi, né, dividido, ele foi agrupado com características comuns, tá bom? Então, se eu digo que ele tem 5 regiões, eu digo que ele foi regionalizado por conta de alguns critérios de semelhança, tá bom? Então, olha só, o Brasil, ele passou por várias regionalizações. A gente vai ver as principais a partir de agora. Nesse mapa eu trago para vocês, nesse primeiro mapa aqui, tá? Eu trago para vocês a divisão administrativa que é oficial, que é a do IBGE, né? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi justamente o que eu mostrei para vocês ainda agora, tá? As 5 regiões brasileiras: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, tá bom? Essa é a regionalização que ainda existe, tá? Até o momento. É a regionalização oficial do nosso país, tá bom? Mas existem outras formas de regionalizar o território brasileiro também,
como aconteceu com a divisão geoeconômica. Então, o nome está falando, ó, econômica. Nesse caso, nessa regionalização, não há um respeito, digamos assim, entre o limite dos estados, por exemplo, tá? Então, dentro de um mesmo estado, ele pode ter características diferentes. Nessa regionalização, foi a divisão aí em Amazônia, tá? Em verde, Centro-Sul em roxo e Nordeste em azul, tá bom? Essa divisão geoeconômica foi aí principalmente do Pedro Pinchas, tá? Também tivemos aí a regionalização do Brasil em 4 Brasis, tá? 4 Brasis? Sim, por que 4 Brasis? Porque tem uma diferença muito grande de uma área para outra. Então, a gente tem aí a Amazônia em verde, Centro-Oeste em roxo, Nordeste em azul e a região concentrada em vermelho. Por que região concentrada, professora? Por causa dos estados. Que concentração seria essa? Seria a concentração industrial? Seria a concentração econômica? Principalmente, né, a concentração financeira, tá bom? Gente, além dessa regionalização aí do Brasil, tá, em 5 grandes regiões, também podemos fazer o quê? Subdividir. Então, olha só, os estados, eles também podem ser subdivididos em mesorregiões, tá? Então, mesorregião é a subdivisão dos estados brasileiros, tá? Pode ter uma similaridade econômica e social, tá? Então, eu volto para aquele mapa lá do início da aula, onde eu mostrei a subdivisão do estado do Amazonas. O que a gente fez aqui foi subdividir o Amazonas em mesorregião, tá? Sudeste, norte, tá? Centro e sul, tá bom? Apesar disso, gente, um estado, ele pode ainda ter micro-regiões, tá? Micro-regiões já tá dando ideia de algo menor, né? Micro, menor, tá? Então, é o agrupamento de municípios. Percebam que se mesorregião era a subdivisão de estados, micro-região já vai levar em consideração o quê? Os municípios, tá? Não esquece a ordem: país, estado, município, beleza? Objetivo dessa micro-região: integrar a organização e planejamento, tá? E a execução de funções públicas. Nesse caso aqui das micro-regiões, a gente pode pegar como exemplo, principalmente, também o estado do Amazonas, tá? Levando em consideração os rios, né? Alto Solimões, Alto Rio Negro, enfim, tá bom? Gente, além de tudo isso que eu disse a vocês, essas divisões, essas regionalizações do nosso país, elas acontecem a todo tempo, tá? O que eu disse, que o Brasil hoje ele tem a divisão oficial do IBGE, que é em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vai morrer aí? Vai acabar aí? Vai ficar aí? Pode ser que não, tá? Por quê? Porque é algo que muda, que passa por uma atualização. Então, a gente vai verificar a partir de agora as propostas de divisão regional do território brasileiro, tá bom? Começando aí com 1913, esse é o ano, tá bom? Nesse ano de 1913, o Brasil era dividido em 5 regiões, tá bom? Conforme vocês podem acompanhar aí no mapa, tá bom? Setentrional em verde, em azul norte oriental, em amarelo central, em vermelho oriental e em laranja meridional, né? Totalmente diferente do que é hoje, tá? Isso daí foi uma das primeiras regionalizações feitas aí pelo IBGE. Depois de 1913, nós tivemos outra proposta, tá? O ano aí já vai ser o quê, gente? 1945, e aumentava, tá? Essa regionalização para 7, ou seja, o Brasil foi dividido em 7 regiões,
tá? Onde ele mostrava aí norte, nordeste ocidental, nordeste oriental, leste setentrional, leste meridional, centro-oeste e sul. Eita, que é muita região. Essa regionalização durou muito? Não durou muito. Por quê? Porque 5 anos depois, já em 1950, tá? Nós tivemos aí outra proposta, tá? Que foi a proposta de dividir o Brasil em norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. E aí muitas coisas aconteceram nesse momento, ó. Maranhão e Piauí passaram a ser da região nordeste. A região leste aqui no mapa era composta principalmente por Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né? Totalmente diferente do que existe hoje. Gente, 10 anos depois, tá? Nós temos aí 1960, outra proposta de divisão do Brasil, tá? Essa proposta traz aí o surgimento de Brasília, tá? Ali dentro de Goiás, tá? Brasília, Distrito Federal, capital federal do Brasil. Outra mudança que aconteceu, o Acre, ele se tornou um estado autônomo, tá bom? O território de Rio Grande ganhou o nome de Roraima, tá? Então aí em 1960 nós tivemos essas mudanças principais. 1970, tá? Nós tivemos também outras mudanças aí. Surge então a região sudeste, que é toda essa área aqui que está em laranja, tá? Essa região sudeste traz aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. O nordeste vai ganhar aí Bahia e Sergipe, tá bom? Mato Grosso, o que acontece com ele? Foi dividido e surge bem para cá, tá? O Mato Grosso do Sul. Mas não acaba aí, gente. Teve outra proposta de regionalização. Já em 1990. O que acontece? O que acontece com Goiás? Goiás é dividido e aí cria-se aqui, olha só, Tocantins indo para o norte do Brasil. Por que Tocantins foi para lá? Por causa das características que eram mais parecidas com o norte, tá bom? Roraima, Amapá e Rondônia, nessa época de 1990, eles se tornam autônomos, tá bom? Fernando de Noronha foi incorporado, tá? A também um estado da região Nordeste. E assim, né, ficou do jeito que está hoje. Região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Né? Eita, que o Brasil já passou por muita diferença, que a professora não tem nem voz mais aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Na nossa dinâmica local interativa, nós temos a primeira questão. Identifique a ordem correta de subordinação das unidades territoriais do nosso país, tá bom? Vocês vão marcar a alternativa correta. Questão 2. Qual o nome do seu município? Em que ano ele foi fundado? Quantos anos tem? Tá bom? Na terceira questão, diferencie os termos região e regionalização. Então, respondam aí que já eu retorno com vocês.
Olá, estamos de volta. Agora o momento é da nossa interatividade, né, para verificar as respostas de vocês e fazer a correção. Então, olha só, estava lendo aqui no chat as respostas, né? Faltou alguns colocarem qual é a questão, tá? E a resposta do lado. A Thaís colocou aí letra C, acredito que seja a primeira, né? A Laís colocou Manaus, mas faltou aí, né, Thaís, o resto da resposta, né, aí da questão. Vitória, a gente vê o seu comentário, eu estou esperando a sua resposta, né? Ana Clícia, Manaus tem 351, acredito que seja 351 anos, beleza, tá bom? Josué colocou aí questão C. Salomão colocou aí letra A, acredito que também seja da primeira, né? Larissa colocou a letra C. Davi, letra C. Bruna, letra C. Melissa, letra C, né? Gabriel, letra C. Bruno, letra C, enfim, né? A maioria colocou aí pra gente a primeira questão, letra C. Então, vamos verificar aí na nossa primeira questão. Identifique a ordem correta de subordinação das unidades territoriais do nosso país. Bom, quem é subordinado a quem aí? Tá? Então, a letra A fala distritos, estados e municípios, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Letra B, municípios, distritos e estados, também não está numa ordem certa. Letra C, estados, municípios e distritos, né? Até então, parece que está correto, né? Letra D, estados, distritos e municípios, tá? Então, acertou aí, grande parte dos nossos alunos do chat, muito bem, marcaram aí a letra C, estados, municípios e distritos. A gente poderia até incluir aí, né, aquele esqueminha que eu coloquei, país, estado, município e distrito, tá bom? Então, primeira questão, letra C, parabéns para os nossos alunos. Cada unidade territorial está subordinada ao seu país, que segue essa ordem, tá bom? Depois vem os estados, os municípios e os distritos, portanto, letra C. Muito bem. Na nossa segunda questão, qual é o nome do seu município, em que ano ele foi fundado, quantos anos ele tem, tá bom? Pode ser que tenha, gente, algum aluno, né, algum colega aí do interior do estado, tá bom? De vez em quando aparece aí alguns colegas, mas até então, vocês responderam aí Manaus, tá? Acredito, então, que tenhamos aí somente alunos daqui de Manaus, tá? Então, se somos daqui de Manaus, ela foi fundada em 24 de outubro de 1848, portanto, né, a nossa aluna, Ana Clícia, acertou, né, que Manaus tem 351 anos, tá bom? Então, em 24 de outubro, Manaus foi elevada à categoria de cidade. Por isso, este dia foi escolhido para as comemorações de aniversário, tá? Contando os anos a partir de 1669, data de fundação da Fortaleza do Rio Negro, como resultado, Manaus tem, então, 351 anos, né? Geralmente, aí, todos os anos, nós temos as festas, né, do aniversário de Manaus, porém, com a pandemia, né, não é o momento de festejar, nem de aglomerar, então, o aniversário de Manaus pode esperar mais um pouco, tá? Na nossa terceira questão, olha só, diferencie os termos região e regionalização. Eu não estou vendo respostas de vocês no chat a respeito da terceira questão, né? Ai, sétimo ano, cadê as respostas de vocês? Tá bom? Não estou vendo. Nós falamos muito durante a aula de hoje, né, sobre a diferença de região e regionalização. Eu falei que o Brasil, ele foi regionalizado. Eu falei que o Brasil tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Eu disse que a regionalização oficial é a do IBGE, né? Mas existe uma certa diferença, gente, tá? Como é essa diferença? Então, olha só. Regionalização é o ato de dividir, de agrupar, de classificar, tá? O espaço geográfico a partir de critérios específicos, tá bom? Lembra lá do exemplo que eu dei para vocês, dos alunos, que eu poderia regionalizar a sala, de um lado menino, do outro lado menina?
que eu poderia regionalizar a sala por idade, né? Quem tem 12 anos para um lado, quem tem 13 para o outro, quem tem 11 para o outro, né? Isso seria um critério de divisão. Então, regionalização é o ato de dividir, tá? Já região, tá? É um determinado espaço, tá? Ou território que já foi, né, dividido, tá bom? Então, regionalização seria o resultado, região, desculpa, seria o resultado da regionalização, tá bom? A divisão ou classificação de um determinado espaço, seguindo os critérios específicos, assim surgem as regiões, cada uma com suas características próprias, tá bom? Então, primeiro eu regionalizo e depois eu classifico ou divido em regiões, tá? Então, essa é a diferença básica de regionalização para região, por exemplo. E aí, lembrando, né, que a gente viu que o nosso país tem 5 grandes regiões, né? O nosso chat parou aí na resposta da segunda questão. Eu acho que vocês ficaram com dúvidas aí na terceira, mas eu acredito que agora vocês tenham compreendido, né? Quando eu falo que o Brasil foi regionalizado, tá? Eu falo que ele foi classificado ou agrupado em 5 regiões com características semelhantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Os nossos alunos do 7º ano, e até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.